Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fábio Lira, eu sou auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários e sou professor da Universidade Federal da Paraíba. E estou aqui hoje para falar do pronunciamento CPC 23, né? Política Contábil, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite desse conceituado instituto, e em especial a professora Lieda, né, que nos convocou, porque não é convite, o seu convite para mim tem caráter de convocação, então não posso deixar em momento algum de atender essa convocação. Um grande abraço para minha amiga Lieda. Bem, nós estamos hoje aqui para falar um pouco do CPC 23, da política contábil, né? Mudança de política contábil, mudança de estimativa e retificação de erro. Nós vamos ver que o CPC ele não é complexo, contudo, nós precisamos ter uma atenção nesses conceitos, principalmente no tocante do que seria uma política contábil, no tocante que seria uma estimativa contábil e retificação de erro. Por quê? A nossa preocupação. Porque o tratamento dado a essa mudança de política, a essa mudança de estimativa, eles são tratamentos contábeis diferenciados. E aí, automaticamente, tem as suas devidas repercussões nas demonstrações financeiras. Então, se o conceito não estiver bem maturado, do que é uma política, do que é uma estimativa, do que é uma retificação de erro, o tratamento que será dado não será um tratamento adequado e isso gerará repercussões nas demonstrações financeiras. Bem, o CPC 23, ele é IAS 8, né, da norma internacional de contabilidade. Então, o nosso BR-GAP aqui é representado pelo CPC 23. E o CPC 23, ele não vem falar apenas da mudança da política contábil, da mudança da estimativa contábil, da retificação de erro. Na verdade, ele também, esse CPC deve ser aplicado na seleção e na aplicação de políticas, porque nós vamos ver mais na frente que existem alguns CPCs que geram opções de políticas contábeis. Podemos aqui citar o CPC 28, Propriedade para Investimento. Ele permite que seja a custo ou a valor justo. Então, em que momento, em qual política escolher? Então, o CPC 23, ele também vem direcionar como será feita essa seleção e a aplicação da política contábil, né? Alguns critérios que são estabelecidos nessa norma para que oriente a administração na sua escolha da política contábil, tá? Toda mudança de política e mudança de estimativa principalmente, vai gerar efeitos tributários. Esses efeitos tributários não são alcançados por esse CPC 23. Os efeitos tributários serão tratados no CPC 32, tributo sobre o lucro. Ok? Então, o que é que o CPC diz? O CPC 23. A entidade deve selecionar e aplicar as políticas contábeis que são determinadas pelos os respectivos pronunciamentos. Então, quer dizer que o CPC diz, o CPC 23 diz, olha, a empresa, a administração tem que escolher as políticas que são pré-determinadas nos pronunciamentos, que, por sua vez, são normatizados através de normas dos órgãos reguladores, tá? Só que eu não preciso aplicar uma determinada política contábil de um determinado pronunciamento se essa política for imaterial, né? O que seria isso? Por exemplo, o CPC, voltando, eu gosto muito de dar o CPC 28 porque ele me dá uma opção de escolha. Custo ou a valor justo? Bem, ela avaliado a custo a um determinado valor, mas eu avaliando hoje ela a valor justo, praticamente os valores são bem semelhantes. Então, a mudança da informação, a aplicação dessa política não seria material, não seria relevante. Então, não há necessidade que eu aplique ou que eu faça essa mudança de política contábil. Como eu falei para vocês, o CPC 23, ele traz toda uma orientação em relação da aplicação e da escolha das políticas contábeis, né? Então, o CPC diz o seguinte: na ausência de pronunciamento, interpretação e orientação que aplique especificamente a uma transação, outro evento ou condição, a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de políticas contábeis que resulta em informação que seja. Então, se houver uma ausência
de uma determinada aplicação sobre um determinado ativo de políticas contábeis, né, a administração vai exercer o seu julgamento. Contudo, esse julgamento tem que ser através de algumas premissas, ou seja, o seu julgamento ele tem que ser prudente, o seu julgamento ele tem que levar em consideração a informação mais confiável, a informação mais relevante, que na verdade reflita a essência econômica daquele determinado ativo ou daquele determinado passivo, tá? Só para a questão da gente fazer uma explicação, às vezes na norma tem uma determinada, aqui no Brasil nós temos um CPC nosso, que é o CPC 12, é o CPC de ajuste a valor presente. Então, esse CPC de ajuste a valor presente, que é um CPC brasileiro, na verdade, imagine que nós temos, ele foi criado especificamente porque nós temos uma peculiaridade de certos tipos de financiamentos, porque nós temos muito financiamentos a fundos constitucionais, então isso requer outro tratamento, né? Então, nós temos um CPC específico que não tem na norma internacional, que não tem em outros arcabouços normativos de outros países. Então, imagine que um país feito Brasil, que tem uma peculiaridade, adotou IFRS, isso não tem na norma, mas o Brasil adota. Então, ele pode, dentro da melhor aplicação da política contábil, mais confiável, mais relevante, mais fidedigna, ele pode vir a adotar pronunciamentos ou órgãos normativos de outros arcabouços normativos. Então, alguém do Chile pode vir, se for para gerar uma representação mais fidedigna, e não existe um pronunciamento que fale sobre a adoção dessa política, mas existe em outro arcabouço normativo, e a administração pode fazer uso, contanto que coloque lá em notas explicativas que para tal ativo foi adotada a política contábil das normas dos BR-GAPs, né? Considerando que os países têm muita semelhança econômica e, nesse sentido, ele pode fazer essa adoção, tá? Então, quando é que a entidade... Agora a gente vai passar para um ponto que, na verdade, é a adoção, alterar a política contábil, ou seja, porque a empresa pode se ver na situação de querer mudar a política contábil. Ela não quer dizer que ela escolhe uma política contábil para um determinado ativo, e esse ativo, ela vai até o fim desse ativo com essa mesma política contábil. Não, pode acontecer uma mudança econômica na utilização desse ativo, né? E automaticamente ele já está sobre outro pronunciamento, sobre outro critério de avaliação. Porque o importante aqui é a gente fazer uma definição bem do que seria uma política contábil e do que seria uma estimativa. Porque uma política contábil está baseada nos critérios de avaliação de ativos e passivos, estabelecido por normas. Já uma estimativa está tratando das premissas que vão poder estimar, né, aquela determinada política contábil. Então, é a questão da política, que se trata dos critérios de avaliação de ativos e passivos, e o outro é a base, as premissas que foram utilizadas para a avaliação dessas políticas. Por exemplo, o CPC 27 imobilizado, a avaliação do CPC 27 é a custo. Posteriormente, com a utilização, vai diminuindo a depreciação, ajustada à perda do valor recuperável. Então, o critério de avaliação do ativo imobilizado é esse, é avaliado a custo. Contudo, esse custo depois é reduzido da depreciação e ajustado à perda do valor recuperável. E essa depreciação é calculada com base em uma estimativa. E uma das premissas para o cálculo da depreciação, de estimar essa depreciação, essa perda da capacidade do bem gerar caixa, é feito através da determinação da vida útil. Tá? Então, quando eu mudo a vida útil, a empresa tem um entendimento que não vai utilizar o bem mais de 10 anos, vai utilizar apenas 8 anos. Quando eu mudo uma premissa. E aí eu estou mudando a estimativa. Tá? Então, quando eu mudo a estimativa e não a política. Quando seria a mudança de uma política? Por exemplo, propriedade para investimento. Ela é custo, não é? Ou a valor justo. Então, eu avaliava custo. Mas a lei diz que eu tenho que aplicar a política que melhor represente, mais confiável, que melhor represente e seja mais fidedigna a posição patrimonial e financeira da entidade. Então, o valor de custo hoje, ele é bem abaixo do meu valor justo. Ele não reflete a geração de fluxos de caixa futuro dos meus ativos.
do meu negócio especificamente. Então, a melhor política contábil a ser adotada seria realmente a valor justo. Então, eu vou alterar uma política contábil. Agora, por exemplo, o valor justo, ele é calculado, ele tem metodologias para calcular o valor justo. Então, se minha premissa é a mercado, e no ano subsequente eu mudo para fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, ou seja, o nível 3, lá de acordo com o CPC 48, no momento que eu faço essa mudança da premissa, eu estou mudando a estimativa. Se eu mudasse de custo para valor justo, eu estou mudando a política contábil, tá ok? Então, em que momento, ainda falando de política, em que momento a empresa se vê na necessidade de fazer uma alteração da sua política contábil? Só existem dois momentos. O primeiro é se existir um pronunciamento que, na verdade, exija essa mudança de política contábil. Vamos dar um exemplo. Então, imagine que eu tenho um investimento, mas a empresa não é nem minha coligada, nem minha controlada. Então, eu vou avaliar esse investimento de caráter permanente pelo método de custo, e venho avaliando pelo método de custo. Mas amanhã, eu passo a ter influência significativa sobre esse investimento. Então, se eu tenho influência significativa, eu vou atender o conceito de coligação. Se eu atendo o conceito de coligação, eu vou para o CPC 18, investimento em coligada e controlada. E lá ele menciona que a determinação da política contábil é avaliar não a custo, e sim a equivalência patrimonial. Então, a administração, quando se vê que aquele ativo ele mudou as características, ele passa para outro pronunciamento, e esse outro pronunciamento exige que você mude a política, porque não é a mesma política quando ele tinha aquelas outras características especificamente. Então, o primeiro ponto é, eu tenho que mudar uma política quando um pronunciamento ele exige, ou quando efetivamente resultar numa informação mais confiável, mais relevante, mais fidedigna do patrimônio. Qual exemplo seria esse? Isso são os CPCs que me dão a escolha. Então, eu tinha uma propriedade para investimento avaliada a custo, e eu tenho a opção também de valor justo. Houve uma valoração altíssima, né, dentro daquele mercado onde estava inserido, e a diferença foi muito relevante em relação ao valor justo e ao valor de custo. Então, a política mais adequada que vai refletir a geração de fluxo de caixa dos meus ativos é se eu avaliar valor justo. Então, eu, como gestor, tenho que utilizar as políticas permitidas em lei, mas que melhor reflita, que seja uma informação mais confiável, que melhor reflita os fluxos de caixa futuro dessa empresa, desse negócio especificamente. E aí vem que a aplicação de uma política, ela é retrospectiva. Ou seja, se hoje eu estou avaliando, no ano passado eu avaliava a custo um determinado investimento, ao método de custo, e agora eu estou mudando a avaliação para o método de equivalência esse ano. Então, segundo a norma, se eu mudo a política pela questão da comparabilidade, da qualidade da informação contábil, eu tenho que representar isso de forma retrospectiva, até o ano que efetivamente eu consiga mensurar. Por exemplo, se eu estou em 2010, mudei para equivalência patrimonial, então, se eu fosse ter avaliado por equivalência em 2009, quanto era o valor do meu saldo? Se eu avaliasse se eu tivesse a informação de quanto seria a avaliação a equivalência patrimonial em 2008, quanto seria o meu saldo? Então, essa aplicação é retrospectiva, para ter comparabilidade. Contudo, às vezes é impraticável, porque a norma diz que você vai ter que retroagir até o ano que você efetivamente conseguir fazer essas mensurações. Se for impraticável essas mensurações, a norma fala que você vai ter que retroagir pelo menos ao ano que você conseguir ter esse efeito. Se eu só conseguir fazer essa mensuração só até o ano passado, então eu vou replicar o ano passado. E se eu não conseguir o ano passado? Aí você vai replicar no balanço de abertura do ano que realmente porque você não conseguiu praticar nos anos anteriores. Contudo, entretanto, todavia, você vai ter que colocar lá em notas explicativas. Você vai ter que justificar ao usuário da informação contábil o porquê você não... a justificativa tem que ser uma boa justificativa, viu? Porque não é justificativa que o mercado vai aceitar, não. Por que você não conseguiu mensurar em anos passados,
né, de forma retrospectiva, qual foi o efeito disso, quanto seria para que a informação que eu estou avaliando hoje eu tenha comparabilidade. Porque, por exemplo, se eu for avaliar, se eu for fazer umas avaliações de endividamento, poxa, o endividamento foi maior no ano passado em detrimento a essa política contábil que avaliava a menor valor o meu ativo, que era custo. E quando eu passei por equivalência, o meu ativo aumentou. Então, isso interferiu no endividamento. Então, poxa, qual a correlação existente? Eu vou ficar olhar um para o outro. Por isso que eu preciso ter comparabilidade. Se eu estou aqui avaliando a equivalência, eu queria saber quanto era ele aqui também a equivalência, para que realmente eu tenha uma comparabilidade, ter uma melhor qualidade na minha informação contábil. Então, só para a gente entender o que é uma política contábil, na verdade são critérios de avaliações de ativos passivos, despesas e receitas, e quando você muda, quando é que você tem que mudar uma política contábil? Quando é estabelecida efetivamente em um determinado pronunciamento, ou quando, nas situações opcionais, o administrador entende que eu preciso mudar essa política para ter uma informação mais confiável, mais relevante, mais fidedigna da posição patrimonial e financeira da entidade. E quando eu faço esse registro, né, essa aplicação é retrospectiva. Aí todo mundo deve ter um entendimento assim, quando lê essa norma. Não. Então quer dizer que a gente vai abrir os balanços, vai ter que abrir as nossas ECDs aí para fazer os lançamentos da época? Não, gente, de forma nenhuma. Balanço foi fechado. Você vai fazer o lançamento sempre ajustando a conta lucros acumulados lá no PL. Contudo, na hora de você divulgar essa informação, você vai ter que calcular aqui para ver os efeitos comparativos. Então, vamos entender como seria isso com esse exemplo. Por exemplo, vamos lá. O investimento era avaliado pelo custo, agora passa a ser avaliado por equivalência patrimonial no exercício 2010. Então, quer dizer que até 2009, não é, ele era avaliado pelo custo. E ele era o valor de quanto pelo custo em 2009? 25. Em 2008, que foi publicado o comparativo de 2009, também 25, que é valor de custo. Não houve perda do valor recuperável desses investimentos, então sempre vai ser os valores de custo de aquisição. Ok. Agora, eu vou, em 2010, mudar a minha política contábil. Eu vou sair de método de custo para o método de equivalência. E segundo a norma, diz que a minha avaliação tem que ser retrospectiva. Como eu publico o meu balanço, é o mais comum, a gente publica comparando apenas com o ano anterior, não é? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual seria o valor do período anterior se a equivalência estivesse sendo aplicada? Eu consigo mensurar isso? É praticável para mim? Rapaz, eu acredito que, por exemplo, com um exemplo como esse, não tem como não ser praticável, porque você, para calcular a equivalência, você tem que ter o PL da empresa na data de 2009. Se você tem, automaticamente você vai chegar ao valor da sua equivalência em 2009. E foi o que a empresa fez. A empresa fez essa prática. Então, com a mudança da política contábil no exercício 2010, o valor do investimento será de 39 mil. E se no exercício 2009 a administração houvesse avaliado seus investimentos pelo médio de equivalência, ele fez esse cálculo à parte lá, o valor do seu investimento seria 28. Então, quer dizer que em 2010, 39, e 2008, comparando com o mesmo critério, seria 28. Agora, como é que é o registro contábil dessa mudança de política contábil? Simples. Quer dizer que meu ativo antes estava lá 25, hoje ele precisa espelhar como 20, como 39. Essa diferença entre 39 e 25 vai dar 14 mil. Eu debito lá investimento 14 mil. Agora, deixa eu entender. Se eu tivesse aplicado em 2009, o valor já do investimento era 28. Se cresceu para 39 e tem uma observação aí que não houve distribuição de dividendos, ou seja, então só houve equivalência. Então, nesse ano 2010, houve uma equivalência de 11 mil. Então, desse aumento do investimento de 14, 11 mil é equivalência só de 2010. Então, eu vou creditar a receita o ganho de equivalência lá no resultado. Partindo do pressuposto que houve um aumento de 14, 11 é de equivalência desse ano, né? 3 mil automaticamente refere-se a equivalências que foram obtidas em anos anteriores. E o resultado, e equivalência é receita ou despesa referente a anos anteriores, está lá na conta lucros acúmulo
acumulados. Então, eu credito lucros acumulados no valor de 3 mil. Então, fica débito de investimento de 14, credito receita do período no resultado de 11 mil e credito lucros acumulados. Quando eu vou publicar o meu balanço de 2010, aí a aplicação é retrospectiva na mudança da política. Eu vou lá e calculei que em 2009, quanto eram meus investimentos? Não era 25, e sim 28. Se eu avaliasse por equivalência patrimonial. E eu tenho que ter o que a gente chama de comparabilidade. Então, eu tenho lá 39 mil em 2010 por equivalência e também, por equivalência, 28 mil em 2009. E essa mudança de política contábil, toda vez que ocorre, além do registro, além do reconhecimento que nós vimos anteriormente, há também exigência de vários pontos que devem ser, na verdade, divulgados em nota explicativa. Agora, claro, toda divulgação não é um checklist. Né? Toda divulgação, na verdade, ela tem que estar ponderada na orientação a CPC 07. Eu só preciso divulgar o que for relevante para o usuário da informação. Então, toda vez que você pegar um CPC e está lá um checklist de divulgação, calma, você não precisa divulgar esse checklist de informação. Você vai divulgar as informações que você considera para o usuário da informação, informações relevantes, seja na sua magnitude, ou seja, na sua natureza. Né? Nós temos que entender como é que é a aplicação da norma das IFRS, que hoje BR-GAAPs no Brasil. Nós temos que saber que nós somos um sistema como o LOL. Então, assim, eu tenho que prestar informação ao meu usuário. Agora, informações relevantes. Informações que não são relevantes, mesmo tendo uma exigência em um determinado pronunciamento, a título de checklist, a título de querer ser mais transparente, você só vai aumentar o número de informação, vai poluir o seu relatório e o usuário da informação não vai querer ler aquilo ali. Então, aí você talvez não tenha cumprido os objetivos das demonstrações financeiras, que é fornecer informação relevante para a tomada de decisão. E aí nós podemos, dentro do CPC, ele fala que tem que divulgar qual o título do pronunciamento que exigiu aquela mudança de estimativa, mudança de política contábil, mas no caso, quando a gente for ver de estimativa também. Quando aplicável, que a mudança da política contábil é feita de acordo com as disposições da aplicação inicial do pronunciamento, interpretação, orientação. Qual é a natureza, né, na verdade? Você está mudando em detrimento de uma exigência do pronunciamento ou você está mudando porque há uma representação mais fidedigna, mais relevante do teu patrimônio? Quando aplicável, uma descrição das disposições transitórias da adoção inicial. Quando aplicável, disposições transitórias que possam ter efeito em futuros períodos. Ou seja, eu preciso, primeiro, quais foram as disposições transitórias da adoção inicial, ou seja, foi quando? Eu consegui verificar isso quando, especificamente? O montante dos ajustes para o período corrente, para cada período anterior apresentado. Quer dizer, até onde eu consegui praticar isso, né? Para cada item afetado da demonstração contábil, e se o CPC 41, resultado por ação, aplicar a entidade para resultados por ação básicos e diluídos, né? Porque isso muda o resultado por ação. É por isso que tem que ser informado e qual é o impacto disso. O montante de ajuste relacionado com períodos anteriores aos apresentados até o ponto em que seja praticável. Se a aplicação for retrospectiva, se ela for impraticável, aí vamos lá dizer as circunstâncias, né, que você não conseguiu fazer essa mensuração de períodos anteriores, essa aplicação retrospectiva, tá? E aí agora a gente muda para mudança de estimativa, né? Como a gente viu que estimativa está vinculado às premissas, né, que são utilizadas para mensurar, para estimar componentes das políticas contábeis, como é a questão da depreciação para a avaliação de imobilizado, da amortização para o intangível, como também é a questão do crédito de liquidação duvidosa, quais são as premissas que hoje foi modificada pelo CPC 48, né? Quais são as outras premissas, os outros riscos que são agora pontos que devem ser ponderados, não de forma que identificar essas perdas, a mensuração dessas perdas, a
estimativa dessas perdas, né? Então, valor justo, qual foi a metodologia utilizada? Mudou as premissas da metodologia que você utilizou, mudou a própria metodologia, então é a forma, na verdade, de você fazer essa mensuração, né? Essa estimativa dessa mensuração. A estimativa, ela não pode ser encarada como um erro, não. Quando você muda a estimativa, é porque você mudou as perspectivas daquela visualização de benefício econômico daquele determinado ativo ou passivo. Então, por exemplo, quando eu mudo a vida útil de um ativo imobilizado, é porque a minha perspectiva de utilizar aquele ativo imobilizado, fazer a sua vida útil econômica, diminuiu para mim. Isso pode ser por vários fatores, obsolescência tecnológica, né? Por vários outros fatores, eu não posso perder a competitividade, eu tinha estimado 10 anos ainda ficar com essa máquina, mas pela questão para eu não perder competitividade de mercado, eu só vou ficar 8 anos com essa máquina. Então, tudo é uma questão de você muda suas expectativas, então não pode ser considerada a mudança de estimativa como um erro. Não, porque naquela época você tinha tal expectativa e mensurou como tal. Hoje as suas expectativas por mudanças, por forças externas, principalmente por forças de mercado, fez com que as suas expectativas e as suas estratégias modificassem. E com isso, você, para gerar uma melhor representatividade do teu patrimônio, faz a mudança da estimativa contábil, ok? Um outro ponto é que a estimativa não se relaciona com períodos anteriores, nem representa correção de erro, como eu falei anteriormente, né? Se a mudança da estimativa resultar em abundância em ativos e passivos relacionados, eu vou ter que dizer, e patrimônio líquido, quais foram esses ativos e vincular e também deixar em nota explicativa toda a informação de qual foi o ativo, passivo ou PL que foi ajustado e o quanto foi. Vamos entender agora, através de um exemplo simples, sobre depreciação, né? Que no caso é uma mudança de estimativa. Suponha que um ativo imobilizado foi adquirido em 2010 por 100 mil. E quando adquirido, tem uma estimativa de vida útil de 10 anos. E um valor residual estimado de 10 mil. Ou seja, a minha depreciação será em cima de 90 mil. Por quê? 100 mil foi meu custo de aquisição e eu espero, após utilizar os 10 anos, vender esse ativo por 10 mil. Então, minha perspectiva de geração de caixa pelo uso será 90 mil e minha perspectiva de geração de caixa desse ativo pela venda será 10 mil. Como a depreciação é a perda da capacidade do bem gerar caixa pelo uso e não pela venda, eu não posso depreciar o valor residual, né? Então, primeiro eu determino qual é a base de cálculo da minha depreciação. Então, eu vou lá pegar a minha depreciação linear anual, 100 mil menos 10 dá 90, dividido pela quantidade de anos, eu vou depreciar 9 mil. Eu vou ter uma perda da capacidade do meu bem gerar caixa de 9 mil ao ano, em uma perspectiva de vida útil de 10 mil. Contudo, após 4 anos de uso, a empresa mudou a sua perspectiva. Então, aconteceu alguma coisa que a empresa achou que, por exemplo, eu não posso ficar 10 anos com essa máquina porque a obsolescência dela está aumentando. Então, para me tornar competitivo, eu tenho que encurtar esse período, eu vou mudar essa minha estimativa. Então, dos 10 anos inicialmente estimados, a empresa usou 4, né? Então, quando eu mudo a minha estimativa contábil, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apurar hoje o valor contábil desse bem. E valor contábil é custo de aquisição menos a depreciação acumulada e se houver ajuste da perda do valor recuperável. Nesse caso, não tem impairment. Então, automaticamente, nós vamos só ficar com o custo de aquisição, que foi 100 mil, menos a depreciação acumulada após os 4 anos, que seria 9 mil vezes 4, daria 36. Então, 100 mil menos 36 me dá um valor contábil de 64. Então, agora eu vou calcular uma nova depreciação. Diferentemente da política, a aplicação na mudança da estimativa, ela não é retrospectiva, ela é prospectiva. Ou seja, o ajuste é dado daqui para frente no resultado. Nesse resultado e em resultados futuros. A mudança de política, não. A mudança de política, pela questão da comparabilidade, eu tenho que fazer uma mudança, e ela de forma retrospectiva. A mudança de estimativa, né? Mudança de estimativa, ela é feito o ajuste no resultado dali para frente. Então, a primeira coisa é determinar o meu valor contábil.
Ótimo. Então, meu valor contábil é de 64. Só que eu estimava vender esse bem por 10 mil após 10 anos de uso. Mas como eu vou encurtar esse tempo para 8, meu valor residual ele modificou, né? Ele saiu de 10 para 20. Então, dos 64 mil, que é valor contábil, especificamente, eu tenho que saber qual vai ser a minha base de cálculo de depreciação. Eu tenho que diminuir novamente o valor residual, de uma nova perspectiva. 20 mil. Sobra quanto? 44 mil que será depreciado. Dos 64, 20 mil vai gerar pela venda e 44 mil pelo uso. Eu divido, né, pela quantidade de anos que eu vou ter, ou seja, ainda vou usar mais 4. Então, minha perda foi ajustada, não é mais 9 mil. 9 mil seria que fossem 10 anos. Aí ela agora vai ser ajustada, né, por restante em 4 anos. Então seria 11 mil. Né? Então entenda que a depreciação é uma estimativa que essa questão de vida útil ela é revista anualmente. Ou seja, o CPC 27 obriga que seja revisto a depreciação anualmente. Para a empresa fazer uma avaliação se mudou a sua perspectiva em relação àquele ativo ou àquela unidade geradora de caixa. Bem como também no CPC 04, daqueles ativos intangíveis de vida útil definida, quais as novas perspectivas? Vai aumentar a vida útil desse ativo? Vai diminuir a vida útil desse ativo? Então, automaticamente, a amortização também deverá ser ajustada. Só que não de forma retrospectiva, mas sim de forma prospectiva. Como é que ficaria isso em lançamentos? Então, imagine que eu tenho lá registrado ao custo 100 mil. Na depreciação acumulada durante os primeiros 4 anos foi de 36, dei baixa em 36, creditei lá a máquina de 36, ficando apurando um novo valor de custo contábil de 64 mil. A minha nova depreciação acumulada passará a ser de 11 mil por ano, né, no caso. Aí, automaticamente, os próximos 4 anos vai me gerar uma acumulação de 44 mil. Então, 64 menos 44 sobra 20, que na verdade é o valor residual, que é o valor que eu espero que a empresa gere de caixa pela venda, após eu ter utilizado um determinado período. É bem simples, bem fácil de entender. Agora, no momento que você confunde uma política contábil com uma estimativa, você muda o tratamento. Isso tem impactos relevantes. Então, por exemplo, se você entender que uma determinada política você confundir e chamar de estimativa, o seu efeito é no resultado. Então, a gente observa aí que o valor da depreciação passou a ser maior em resultados futuros. Então, vai impactar o teu lucro, a distribuição de dividendos. Então, se não tiver um conceito bem maturado da diferença entre o que é uma política contábil e o que é uma estimativa, o tratamento contábil é dado de forma errada e poderá sofrer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Então, fica a dica aqui, maturem bem o conceito, entenda se está mudando uma política ou se está mudando uma estimativa. As principais divulgações do jeito da política contábil, mudança e o montante na mudança dessa estimativa, né? Divulgar também quais são os efeitos de períodos subsequentes. Então, a gente tem que divulgar que o resultado ele vai sofrer um impacto, seja mais positivamente ou negativamente, porque é uma informação muito relevante, porque vai influenciar nos fluxos de caixa futuro, né? Na avaliação desses lucros de forma futura. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado, porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade deve justificar por isso aí, né? Erros de períodos... aí agora nós vamos entrar na parte de erros, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, esse CPC está mais vinculado a gente trabalhar o que é uma estimativa, o que é uma política, porque nesse momento ocorre uma interpretação equivocada. E ocorre em outro momento, quando você tem bem maturado o conceito de política contábil, você pode confundir retificação de erro com estimativa, com mudança de estimativa. Então, por exemplo, como eu disse a vocês, quando eu vou mudar a estimativa é porque eu estou mudando as minhas perspectivas sobre aquele benefício econômico daquele determinado ativo, a capacidade dele. Então, eu estou mudando minha perspectiva, então não é erro, porque antes a minha perspectiva era outra. Então, foi calculado de antes e foi apurado o resultado de antes daquela perspectiva inicialmente. Só que agora eu mudei essa perspectiva. Então, eu não posso dizer que é erro,
e sim é mudança de estimativa. Erro, na verdade, são realmente esses atos involuntários que você pode registrar maior, registrar menor, deixar de registrar algo que deveria ter feito parte naquela devida competência, né? Então, no momento que você identifica isso, né, você também vai ter que ajustar exercícios anteriores na conta lucros acumulados. Nesse aspecto de reconhecimento, a retificação de erro se assemelha com a política contábil. Por quê? Porque eu vou fazer os ajustes daquela mesma forma. Eu vou ter que fazer os ajustes referente a exercícios anteriores. E eu tenho que identificar qual foi o exercício que eu errei. E também tenho que fazer isso de forma retrospectiva. Se eu conseguir identificar que aquele erro derivou de qual exercício, eu tenho que efetivamente voltar lá e fazer essa aplicação retrospectiva até o exercício que efetivamente ocorreu o erro e automaticamente o que ele vai gerar para frente, repercussão na frente nos saldos dos anos posteriores. Se isso for impraticável, do mesmo jeito a gente trata como a política contábil, ou seja, eu vou automaticamente só realmente no início do meu saldo de abertura da aplicação daquela política, porque eu não consegui fazer essa estimativa, não consegui identificar em que ano foi esse erro e quais as repercussões desse erro no ano que ocorreu e nos anos posteriores, tá? Agora, eu não consigo, então eu justifico porque eu não consigo, tá bom? Então, entendam bem, eu posso ter, por exemplo, na depreciação, erro e posso ter na depreciação mudança de estimativa. Então, eu posso ter problemas com a depreciação por erro, ou seja, fiz a minha estimativa dentro, só que na hora de lançar, fiz um lançamento errado, equivocado, não com base naquela estimativa, então eu tive um erro, tá? Não foi uma mudança de estimativa. Então, é muito importante que os conceitos sejam bem maturados para que você faça a aplicação adequada da norma e não gere problemas, né, de distorções relevantes nas demonstrações financeiras. Então, nós auditores, quando a gente observa que a empresa mudou a política, ou mudou a estimativa, ou teve ajustes, nós vamos abrir esses ajustes e vamos entender quais foram as motivações. Se foi de mudança de política contábil, se foi de uma retificação de erro, ou efetivamente foi uma mudança de estimativa contábil, tá? E aí são as divulgações, praticamente muito semelhante às divulgações de políticas contábeis, né? Agora, volto chamando a atenção de vocês. Não é porque o CPC manda eu divulgar tudo aquilo ali que eu tenho que divulgar. Eu só preciso divulgar as informações mais relevantes. Não é para fazer divulgação checklist de norma, de jeito nenhum. A OCPC nos orienta que eu só preciso divulgar as informações relevantes para atender os objetivos das demonstrações financeiras. Gente, eu queria agradecer esse nosso bate-papo aqui. Espero ter atendido a expectativa de todos, mas de qualquer forma, estão aí os meus contatos, né? Minha rede social, nosso Instagram, Fábio Lira, _Lira Santos. Nós estamos à disposição de vocês. Quem quiser, nos segue lá. De vez em quando nós fazemos lives sobre principalmente assuntos societários e auditoria. Eu estou esperando vocês. Muito obrigado. Obrigado ao evento mais uma vez pelo convite e a professora Liedo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.